Yeah. Salve, gente minha. Vamos falar de liderança? Salve, 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 Rio Grande do Sul. Um grande abraço para vocês. Eu adoraria fazer o perfil Quantum de todo mundo, sabe? Dos líderes do Rio Grande do Sul, dos que estão ajudando, das famílias, até mesmo desses raros contribuintes do poder público que tiveram a congruência de fazer alguma coisa de fato, né? E eu tenho feito o método Quantum de sobreviventes e de líderes ao longo dos anos, são 35 anos do Grupo Quantum, e nós temos feito o Quantum de pessoas-chave. E é curioso, se você olhar, por exemplo, os líderes, como eu disse num vídeo anterior, a orientação na tomada de decisão, nas atitudes, precisa do tal do chá. É competência, habilidade e atitude. Competência, eu gosto de um exemplo sobre falar um idioma, né? A competência de falar inglês. A pessoa sabe falar inglês. A habilidade é o que ela faz com esse inglês que ela sabe falar. Porque você precisa ter habilidade, entram outras coisas, habilidade relacional, habilidade da sua condução, habilidade de como colocar as palavras, habilidade de como se relacionar com outra pessoa. E a atitude é levanta-te e anda, é você ter atitude, ter a iniciativa, se colocar, né? Então essa coisa do Quantum falar de tomada de decisão e atitudes e as 4 famílias do método Quantum, eu quero chamar a sua atenção que nós temos uma equipe autêntica, estratégica, de suporte a operações e a técnica. De suporte a operações, olha, tá no jogo. Vocês viram aquele paizinho que tá a criança gravando, ela diz, esse é painho, meu pai tá vindo, e ele vem andando desde lá não sei onde, assim de longe, numa estradinha de terra, você vê o paizinho chegando, e aí o paizinho vai chegando perto, ele tá carregando na cabeça um monte de saco de arroz, uma cesta básica inteira, né? E ele fala, meu filho, é longe, mas valeu a pena, né? Além de ser comovente, além de a gente olhar que quando o básico chega na nossa vida, a gente valoriza tudo, do básico ao elevado, né? A gente também vê que existe a situação em que ser diligente, fazendo pequeno, né? Um passando para o outro, um passando para o outro, um passando para o outro, e essa é a contribuição ali, suporte a operações, está no jogo. Existe muita coisa na vida, nos times, no trabalho e na situação que a gente está vivendo, em que ser diligente e não querer liderar, mas contribuir com um sistema ordenado é super importante, faz parte do jogo. Em algumas situações, pessoas diligentes ficam perdidas se elas não tiverem alguém da equipe quântica estratégica. Te conto que 87% dos grandes líderes no Brasil, mas também no México, também na Argentina, também nos Estados Unidos, nas pesquisas que a gente fez pelo método Quantum, são auto-A. Auto-A, aquela emoção primária, o nódulo neural que quando a gente formula e banha o nosso sistema nervoso, de iniciativa, de correr riscos, de priorizar coisas, né? É a equipe quântica estratégica. Liderança, tomada de decisão, iniciativa, vendas, marketing, risco. É por aqui que tem que ir, aquele que orienta. E que, em geral, tem aquela alça de mira, sabe assim? Enxerga adiante. E aí consegue enxergar o que tem que fazer com as partes. Muitas vezes essas pessoas não são mão na massa, mas eu não estou me referindo àqueles que não são nem mão na massa e só são bunda na cadeira, que não fazem nem isso, nem coisa nenhuma, não. Isso não é ser estratégico. Mas o pensar e ser um pouco mão na massa, entretanto, ter a visão do que é necessário para atender um sistema com um nível um pouco mais alto de qualidade, de insumo, de recurso, de salvamento, é muito importante. Então, esses são os altos As. Quando o de suporte à operação, vão ser baixos As, que dão suporte, seguem liderança, ajudam, têm boa vontade, quantas vezes também não são altos Rs. O R, a emoção primária de regras e referenciais, são organizados, são bem mão na massa, no ponto a ponto, né? Então, essa operação formiguinha tem muito da equipe de suporte operacional, bastante importância à equipe estratégica. Para isso, a história da logística funcionar, eu vi relatos, vídeos e colocações de que muita coisa tinha, mas faltou liderança. O que a gente faz? Gente que chega lá
perdidos, sem saber o que faz primeiro, né? Então, os líderes que organizam, é por aqui, é por ali, que telefonam, essa coisa da equipe estratégica que fala de tomada de decisão, iniciativa, liderança, pensamento ativo, visão de conjunto, objetivo, visão de resultado, é muito importante. A orientação para resultado no método Quantum difere da orientação para pessoas. Mas o líder, tendo uma orientação para resultado, ele acaba protegendo as pessoas, né? Então, a gente precisa da equipe quântica estratégica e de pessoas capazes de puxar para o peito, assumir risco, organizar as coisas e se relacionar bem com outros. Porque também a gente vê em acampamentos ou situações em que todo mundo tem que ajudar todo mundo, que as pessoas começam a brigar, porque um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer do outro. É preciso ter um sisteminha e comunicar esse sistema. Então, o chá pede que você tenha competência, que você tenha habilidade e que você tenha atitude. E a gente possa se unir para isso, né? Também a gente tem a equipe quântica, que é técnica e autêntica. Eu vou falar primeiro da técnica, porque primeiro as primeiras coisas, a gente precisa drenar água, a gente precisa conduzir, transportar colchões, a gente precisa de providenciar luz elétrica. Eu fico muito surpresa. Na defesa civil local, no governo, na prefeitura, não tenha 3 geradores com um poste com 3 lâmpadas para iluminar a área onde está se fazendo resgate. Eles tiveram que fazer doações e migrações de civis e da iniciativa privada para transportar um troço desse. Quer dizer, com esse tanto de... É um estado pesado, caro e rico, né? Bom, a equipe técnica é muito importante, que sabe das coisas. Os médicos, como eu falei, 4 ondas. A primeira, escorpiões, cobras, aranhas e mordeduras e arranhaduras de animais. Pode ser cachorro, gato, rato, gambá. Na segunda onda, 7 a 15 dias, a gente tem leptospirose, tifo, cólera, hepatite A, tétano, pneumonia bacteriana, sinusites bacterianas, mais ectoparasitas, sarna, piolho, e as doenças da primeira onda. Na terceira onda, de 15 a 30 dias, das enchentes, arboviroses, dengue, febre amarela, intoxicações por poluentes metálicos, químicos, doenças psiquiátricas descompensadas, fadiga crônica, doenças relacionadas à desnutrição e as doenças das 2 ondas anteriores. Quarta onda, 30 dias, aumento brutal de doenças mentais. Tem que pontuar que eu gostaria muito de saber qual é o plano do Ministério da Saúde para lidar com essas 4 ondas que são previstas pela comunidade médica mais importante do mundo, que são os Médicos pela Vida, voluntariamente unidos, grupo do qual eu participo na coordenação, conhecendo essas orientações. Como os técnicos, a equipe quântica técnica é importante, a gente precisa de gente que entenda de água, de eletricidade, de gás, de medicina, de psicologia, de saúde mental, de proteção à criança, proteção às mulheres, proteção a abuso. Então, o que eu gosto no brasileiro, o que eu mais gosto no Brasil é o brasileiro, né? Essa organização, como eu mencionei certa vez que eu vi nos quartéis, naqueles 74 dias, que não tinha gente que dormia, acampava lá, mas a gente é muito capaz de ser criativo. O brasileiro tem um jeitinho, dá um jeito, e para muitas coisas isso é maravilhoso, são comoventes as coisas, e está no jogo, né? Nós sermos criativos. Eu sugeri nos elementos de acampamento e de... Primeiro, para as pessoas que estão em abrigo. Segundo, para os que estão ajudando outros, eu tenho 2 colocações. Quem está em abrigo, por favor, permitam a liderança de pessoas estratégicas que podem organizar grupos por cores, amarelo, verde, azul, vermelho, que podem organizar bolsões e o horário do sono, porque tem muita gente que fica muito nervosa e não consegue dormir. Então, se vocês puderem ter um horário de X a X, para que as pessoas vão dormir, tenham a tranquilidade de que tem gente olhando e de que vamos privilegiar, porque a falta de sono aumenta muito o estresse e aumenta muito o risco de doenças mentais que tem a ver com a 4ª onda. O elemento técnico componha com esse elemento da boa vontade. Umas são de infraestrutura, outras são do relacionamento humano, da compreensão do que está acontecendo, né? E de estabelecer confiança. Estabelecer confiança no meio de uma tragédia, com muitas pessoas desconhecidas, precisa de sisteminhas de trabalho. A equipe quântica técnica tem uma importância. Uma pessoa que tem um perfil quantum técnico pode ajudar em construir sisteminhas desse tipo e compreender as necessidades primárias, secundárias e terciárias das pessoas.
Não adianta a gente querer fazer terapia, nem leitura numa hora como essa. A gente primeiro precisa saber que a pessoa está seco, está no seco, que a pessoa comeu, que a pessoa dormiu. E que certos aspectos de mínima privacidade, eu vi alguns abrigos que eles começaram a fazer, espécie de divisória, e isso ajuda, porque essa privacidade não precisa ser necessariamente para relação pessoal, não. Para uma certa tranquilidade dessas pessoas, né? E por fim, a equipe quântica autêntica. Nós aqui estamos falando de áreas específicas. Arte, ciência, música, ecologia, locução, terapia, assistência social, magia, são perfis quantum. Cada uma dessas 4 famílias tem 6 perfis quantum. Que importante que é cantar. Que importante que é as pessoas se juntarem e fazerem uma oração. Que alívio para a alma quando a gente consegue um pouco de arte. As crianças, como precisam, vamos brincar. Como é necessário esse elemento lúdico nos momentos em que isso for possível, né? A gente criar esse espaço que também é lúdico. Então, o grande lance do método Quantum é que a variação de perfis diferentes que se complementam é muito importante. Na empresa, você pode ter um líder, um dirigente ou um líder da equipe quântica estratégica que é sensacional, tem uma visão, mas se ele não tiver composto com outras pessoas que têm mão na massa, ou que têm uma característica técnica, ou que têm uma característica de suporte a operações, vai ficar mambembe o trabalho dele, porque tem coisas que você precisa fazer com capricho, com calma, repetidamente, montar, e essas pessoas, o conjunto da obra é que faz um trabalho bem feito sair. Por isso que as empresas mais maduras, que usam o método Quantum, identificam balizadores com clareza dos talentos. É uma medida do capital humano, é uma medida das competências das pessoas e a forma de juntá-las sem ser esse melhor que aquele, ou líder, herói, que é estrategista. Esse cara pode ficar vazio se ele não tiver o suporte de operações ou a coisa da turma autêntica que traz toda uma leveza, todo um colorido, toda uma criatividade, ou dos técnicos que trazem segurança, consistência para aquilo que está se fazendo, né? Então, se você quiser ir para o Rio Grande do Sul, você pode entrar em contato com a Quantum, fazer seu método Quantum gratuitamente para saber qual é teu perfil. A gente pode te conectar com as instituições que a gente tem contato ou as que você tem contato diretamente, para ver no que você pode ajudar, o que você gostaria de fazer. Lembre-se que seu perfil e o chá, competência, habilidade e atitude, tem a ver com a sua história, com o que você sabe, com você primeiro se colocar numa energia de tá tudo bem, obrigado, eu sou o suficiente. Se você tem uma mudança muito brusca de vida, teve perdas recentes muito grandes, está meio perdido, está com contas penduradas, não tem um gato para puxar pelo rabo, não vá para o Rio Grande do Sul, porque você vai ser mais um que a gente vai ter que salvar. Mas se você está ok, e se você não está nem com muita reserva, mas você tem condição de ajudar e tem um chamamento e você acha que pode, vamos fazer teu método Quantum, olhar um pouquinho a tua história, ajudar você a fazer isso com mais segurança e te conectar com pessoas de lá, com quem você conversa, que sabe, estão precisando disso, isso eu posso fazer. Você pode, quem sou eu para dizer que uma pessoa não pode ajudar numa situação como essa? Muitos podem ajudar e nós precisamos de muita gente ajudando, porque são muitos os desabrigados e são muitas as necessidades de ajuda. Para os cavalos, para os cachorros, para os seres humanos, para os homens, para as crianças, para a construção física, nós vamos ter seguramente alguns anos pela frente para ajudar a construir o Rio Grande do Sul. Eu espero que o governo os isente dos impostos, porque eles pagam 4 vezes mais do que recebem de volta, e num momento como esse, eles precisam das competências integradas. Orientação para resultados. O sujeito é um pouco mais objetivo, não tem problema, não quer dizer que ele é frio. Ele tem uma visão de resultado, de estratégia, vai liderar. Orientação para pessoas, tem uma sensibilidade até para perceber, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Orientação criativa, especialmente para as crianças, mas para outras pessoas também, quando a gente consegue ficar mais leve, tudo funciona melhor, né? Então a equipe autêntica tem esse lugar e a orientação e a tomada de atitude de uma maneira precisa, especialista e técnica, que é uma orientação para detalhes, são competências diferentes, tem espaço para todos. Como tem na empresa, tem numa situação como essa. Eu repito, na minha vivência no Timor-Leste, treinando e trabalhando com o congresso lá, com a Universidade do Timor-Leste, pessoas sobreviventes de guerra, reestruturando com eles
o que aconteceu e o que nós temos que fazer primeiro e depois, foi muito importante as pessoas verem seu próprio quantum, se acalmarem e perceberem que a sua dor interna, a sua criança, seu sentimento de menos-valia, às vezes a gente fala, nossa, será que eu me encaixo aqui? A gente quer se encaixar nos grupos, né? A gente quer, eu lembro, sei lá, pode ser, estando em Nova Orleans, um lugar que eu gosto muito, daquelas músicas maravilhosas, aquilo me encanta. Mas eu não era exatamente um deles. Às vezes você gosta muito de coisas, você sente uma coisa maravilhosa, mas isso não te faz parte daquilo. Ou a gente pode criar vínculos, se envolver mais e passar a ser parte. Assim a gente faz amizade, assim a gente pode fazer parte de um grupo de estudo, de um grupo de música, ou até de um grupo político para aqueles que têm estômago. Eu tive recentemente lá em Brasília, numa audiência pública, e vejo isso também, que esses perfis quantum servem para objetivos. Mas a política tem uma mecânica, e ainda no Brasil, né, uma nova política, que não seja a velha política, a gente está muito cansado e muito descrente. Né? O jogo de cartas marcadas, isso e aquilo, os rituais e as coisas, pouco leva em conta o povo, pouco leva em conta a urgência do momento, sabe assim? Aí surge um que vai lá e fala a verdade, fala umas malcriações para o STF, eu falo umas malcriações para outros políticos, e aí diz, mas não é assim, não se constrói tanto assim, porque veja bem, não vai andar nada, o centrão. E a gente olha e fala, nossa, que bom que tem uma voz que de vez em quando grita e manda real, né, que é o povo que quase não está na prioridade dos caras. Né? Mas também há, nesse composto, um desejo de participar, um desejo de... alguns que estão lá, né, querem fazer parte ou querem se candidatar. Olha, Deus ajude que tenham primeiro chá, competência, habilidade e atitude a serviço daquilo que eles estão para fazer. Onde quer que a gente esteja, liderando uma empresa, ajudando numa enchente, ajudando no Katrina ou no Timor-Leste, no Brumadinho, ou agora, por favor, no Rio Grande do Sul, que a gente saiba a serviço de que a gente está. A atitude tem que ser coerente com o fim que se destina o que a gente está fazendo. Não vá por vaidade, não vá por carência, não vá por falta do que fazer. Vá porque você realmente tem energia para ajudar um irmão pelo um X período de tempo. E se ajude primeiro, como eu fiz questão de marcar na nossa live do Oba Lá Vem Ela, primeiro se ajude, esteja bem, e aí vá. E a compaixão vai até o limite de eu realmente entender a dor do outro e ajudá-lo, mas não de eu sucumbir junto, não empreste suas dores. E também não faça autópsia do sofrimento humano. Ficar mostrando coisas horrorosas, gente se afundando ou coisas horrorosas, não vai ajudar ninguém a nada. A gente tem que tirar eles da água, ajudá-los a estar melhor, e é isso que eu espero que a gente consiga fazer. Se você quiser fazer seu quanto para ir para lá, escreve para nós, conta qual é seu plano, prova que você está indo para o Rio Grande do Sul, que a gente te atende gratuitamente, te ajuda, que o seu melhor esteja à disposição e também da sua própria vida, tá bom? Obrigada, gente minha.